café às 5. Laura girou a chave na fechadura como quem abre uma memória. A madeira da porta ainda tinha o mesmo tom quente de quando ela era criança. O letreiro Café da Dona Amélia estava levemente torto, mas intacto. A cidade litorânea continuava igual. Ruas de pedra, cheiro de maresia e o som constante das ondas batendo mansas ao fundo. Ela não voltava ali há 7 anos. Quando a avó partiu, deixou o café para ela. Não como obrigação, mas como escolha. E Laura demorou para entender que algumas heranças não são peso, são convite. Entrou. O cheiro antigo de café e canela parecia preso nas paredes. O balcão de madeira, as mesas redondas com toalhas floridas, a vitrine de vidro vazia esperando por sonhos polvilhados de açúcar. Laura pousou a bolsa sobre o balcão e respirou fundo. 5 da tarde, murmurou. Era o horário preferido da avó. Sempre dizia que 5 da tarde era quando o mundo desacelerava o suficiente para o amor acontecer. Laura olhou o relógio empoeirado na parede. Faltavam 3 dias para a reabertura. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Choveu na inauguração. Laura encarou o céu cinza com uma mistura de frustração e riso nervoso. Havia preparado sonhos frescos, bolo de laranja, café coado na hora. Às 5 da tarde chegaram acompanhadas de vento e chuva fina. Ela virou a placa para aberto. Ninguém entrou nos primeiros 15 minutos. O som da chuva no toldo parecia alto demais, até que a porta abriu com um leve sino metálico. Um homem alto, cabelo levemente bagunçado e câmera pendurada no pescoço entrou, segurando o casaco molhado. Desculpa, só vim fugir da chuva. Laura sorriu. Ficar é permitido. Ele olhou ao redor, curioso. Reparou nos quadros antigos da cidade nas paredes. Você reabriu hoje? Hoje, às 5. Ele sorriu de canto. Horário específico. É tradição. Ele pediu café preto, sem açúcar. Sentou perto da janela. Enquanto a chuva escorria pelo vidro, ele tirou algumas fotos discretas do ambiente. Laura fingiu não notar, mas notou. E quando levou o café até ele, perguntou. Fotógrafo? Tentando ser. Eu estou tentando ser dona de café. Ele riu. E naquele riso havia algo leve, como se os dois estivessem começando do zero, cada um à sua maneira. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, sempre às 5. Chamava-se Rafael. Estava na cidade por tempo indeterminado, fazendo um projeto pessoal. Fotografar lugares que pareciam guardar histórias. Esse lugar guarda muitas, ele disse certa tarde, ajustando a lente. Algumas boas, algumas difíceis. Rafael não fez perguntas invasivas. Apenas ouviu. Laura contou que havia morado na capital. Que tentou carreira em marketing. Que cansou de trabalhar em salas sem janelas. Aqui pelo menos eu vejo o mar, disse ela. E as pessoas. Ele mostrou a ela uma foto que tirou no primeiro dia. Laura atrás do balcão, concentrada, luz dourada iluminando seu rosto. Ela nunca tinha se visto assim. Calma, presente. Posso usar essa no meu projeto? Ele perguntou. Só se você me der uma cópia. Ele prometeu. E quando as mãos se tocaram ao passar a câmera, nenhum dos dois afastou rápido demais. Com o passar das semanas, o café virou ponto de encontro. Uma senhora que fazia tricô ocupava sempre a mesa da esquerda. 2 adolescentes estudavam perto da tomada. Um casal de idosos dividia bolo de cenoura. Rafael começou a expor algumas fotos na parede do fundo. A cidade começou a entrar. Laura começou a sorrir mais. Certa tarde, faltando poucos minutos para as 5, Rafael chegou antes da chuva. Trouxe flores simples, margaridas, para o balcão. Ela colocou no vaso antigo da avó. Você sempre chega às 5, ela comentou. Acho que gosto do que acontece aqui nesse horário. E o que acontece? Ele a encarou. Você desacelera. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era cheio. Mas naquela noite Laura percebeu algo novo. Ela não estava apenas reconstruindo o café. Estava reconstruindo a própria capacidade de ficar. Nem tudo era leve. Rafael evitava falar do passado. Quando Laura perguntou por quanto tempo ele ficaria, ele respondeu. Ainda não sei. Ela tentou não deixar isso pesar. Mas deixou. Na semana seguinte, ele não apareceu em uma quinta-feira. Laura fingiu que não esperava, mas olhou para a porta a cada som do sino. Quando ele finalmente entrou, no dia seguinte, trouxe consigo um envelope. Recebi uma proposta, disse ele. Silêncio. Em outra cidade. O café parecia pequeno demais naquele momento. Você vai? Ele não respondeu de imediato. Olhou ao redor. As fotos na parede. As mesas ocupadas. Laura. Ainda não sei. Dessa vez, foi ela quem disse.
5 da tarde é quando o mundo desacelera o suficiente para a gente escolher. Ele sorriu, mas havia medo ali. Nos dias seguintes, algo mudou. Não na rotina. Ainda havia café, sonhos e risadas. Mas havia urgência. Como se cada 5 da tarde pudesse ser a última. Rafael passou a ajudar mais. Aprendeu a preparar café, a polvilhar açúcar, a limpar mesas. Estou me apegando demais, ele disse certa noite, fechando o caixa ao lado dela. Isso é ruim? Ele a olhou como quem mede coragem. Só é difícil quando a gente não sabe se pode ficar. Laura respirou fundo. Eu reabri esse café porque cansei de ir embora de tudo. Ele deu um passo mais perto. E se eu quisesse ficar? O coração dela respondeu antes da razão. Mas ela não disse fica. Disse. Então fica hoje. Ele ficou. E pela primeira vez, quando as mãos se encontraram, não foi acidente. Foi escolha. Alguns dias depois, às 5 da tarde, o café estava cheio. Laura olhou o relógio. Rafael não tinha chegado ainda. O sino tocou. Ele entrou com uma mala pequena. O coração dela disparou. Ele atravessou o salão devagar. Eu fui ver a cidade da proposta, disse ele. Ela engoliu em seco. E? Ele colocou a mala ao lado do balcão. Tirei fotos. Mas nenhuma parecia guardar histórias. Silêncio. Aqui guarda. Os olhos dela se encheram. Isso significa... Ele respirou fundo. Significa que eu quero tentar ficar. Mas não quero ficar parado. Quero construir algo aqui. Com você. Se você quiser. Laura sentiu o peso da escolha outra vez. 5 da tarde. O mundo desacelerou. Ela saiu de trás do balcão. Deu a volta. Parou diante dele. E sorriu. Então vamos descobrir o que acontece depois das 5. Ele riu e a abraçou. Mas enquanto o café continuava cheio e a cidade pulsava lá fora, Laura sabia que amar também era recomeçar todos os dias. E ela estava pronta. Por enquanto. Rafael ficou. Nos primeiros dias, tudo parecia leve demais para ser real. Ele acordava cedo, ajudava a abrir o café, aprendia a regular o moinho do grão, errava a espuma do leite e ria do próprio desastre. Laura observava aquilo com um misto de ternura e medo, porque ficar é bonito no discurso, mas é exigente na prática. Rafael trouxe suas caixas poucas semanas depois. Livros, equipamentos, fotos antigas. Instalou um pequeno estúdio improvisado no depósito do fundo, onde antes ficavam sacos de farinha. Não quero abandonar quem eu sou, ele disse. Eu também não, ela respondeu. E ali estava o primeiro desafio. Amar sem apagar. Nos dias cheios, eles funcionavam como engrenagens perfeitas. Nos dias vazios, o silêncio entre eles às vezes revelava inseguranças. Você não sente falta de ir? Ela perguntou certa noite. Sinto falta da possibilidade de ir. Ele respondeu com honestidade. Ela entendeu. Liberdade não é o mesmo que partida, mas também não é prisão. A rotina começou a mostrar arestas. Rafael queria modernizar o espaço, criar redes sociais, divulgar fotos, atrair turistas. Laura hesitava. Tenho medo de perder a essência. E eu tenho medo de estagnar, ele respondeu. Não era briga, mas era tensão. A cidade comentava. Alguns apoiavam as mudanças. Outros torciam o nariz. Certa tarde, após uma discussão sobre reformar a fachada, Laura ficou em silêncio por horas. Rafael percebeu. Eu não quero mudar o que sua avó construiu, disse ele. Quero que o que ela construiu continue vivo. A diferença era sutil, mas essencial. Naquela noite, eles revisaram juntos as fotos antigas da avó Amélia. Entre elas, encontraram uma imagem esquecida. Um cartaz antigo anunciando noites de música às sextas. Lá também inovava, Laura murmurou. Talvez tradição não fosse rigidez. Talvez fosse continuidade. Apesar dos avanços, Rafael ainda carregava algo. Uma inquietação que surgia nos dias de céu muito aberto. Ele passava horas olhando o mar pela janela. Laura sabia reconhecer saudade, porque também já sentira. Você está aqui de corpo inteiro? Perguntou ela uma tarde. Ele demorou a responder. Estou aprendendo a estar. Era verdade. Amar não apagava o desejo de movimento, mas transformava sua direção. Naquela semana, uma grande revista entrou em contato com Rafael. Queriam publicar seu ensaio sobre lugares que guardam histórias, incluindo o café. A proposta envolvia viagens futuras. Laura leu o e-mail com o coração apertado. Ali estava o teste. Ela respirou fundo. Você precisa ir. Ele a olhou surpreso. Eu escolhi ficar. E eu escolhi você, não a sua versão parada. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era maduro. Rafael aceitou a publicação, mas propôs algo inesperado. As próximas fotos serão daqui, ele disse.
Quero contar a história do que estamos construindo. Ele começou a documentar o cotidiano, a senhora do tricô, os adolescentes estudando, o casal de idosos dividindo o bolo, e Laura. Sempre às 5. A reportagem saiu 2 meses depois. O café ganhou novos visitantes, mas não perdeu os antigos. Rafael passou a viajar apenas esporadicamente por poucos dias, e sempre voltava, sempre às 5. Laura percebeu algo que nunca tinha entendido antes. Ficar não é ausência de movimento, é presença com intenção de retorno. Meses se passaram. Houve cansaço. Houve dias em que eles quase não conversaram. Houve contas apertadas, forno quebrado, chuva demais. Mas houve também mãos que se procuravam automaticamente. Café compartilhado no silêncio confortável. Discussões que terminavam em compreensão, não em distância. Certa noite, ao fechar o caixa, Laura perguntou: "Você ainda sente vontade de ir embora?" Ele sorriu. "Sinto vontade de explorar, mas agora sei onde é casa." Ela apoiou a testa na dele. "Onde?" "Onde você estiver às 5. Não era poesia. Era constatação." O letreiro foi restaurado, o café ampliado discretamente. As fotos de Rafael agora ocupavam uma parede inteira. Inclusive uma moldura especial com a imagem do primeiro dia de reabertura. Laura mantinha o horário, 5 da tarde. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias comuns, especialmente nos dias comuns. Porque aprenderam que o amor não vive apenas de grandes decisões. Vive de constância. Numa tarde de primavera, enquanto o café estava cheio e o mar brilhava ao fundo, Rafael trouxe algo pequeno no bolso. Não fez discurso. Não ajoelhou dramaticamente. Apenas esperou o movimento diminuir e disse: "Você quer continuar escolhendo comigo? Todos os dias?" Laura olhou ao redor. As mesas, as fotos, as flores simples no balcão, o homem que ficou. E sorriu. "Sim, às 5. E depois também." Ele riu emocionado. O sino da porta tocou. Mais clientes entraram. A vida continuou. Mas agora com promessa cumprida. Porque amor não era mais promessa. Era rotina compartilhada. E isso era mais forte. Naquela noite, depois de fechar o café, Laura ficou alguns minutos sozinha no salão. Passou a mão pelo balcão de madeira. Olhou o relógio antigo na parede. 5 da tarde não era mais apenas memória da avó. Era marco de escolha. Rafael surgiu atrás dela e a abraçou pela cintura. "Pronta para amanhã?" Ela encostou a cabeça no ombro dele. Sempre. Lá fora, o mar seguia seu ritmo constante. E dentro do café também. O mundo continuava acelerado. Mas ali, às 5 da tarde, ele ainda desacelerava o suficiente para o amor acontecer. E agora eles sabiam ficar.